O Brasil pode produzir 175 milhões de toneladas de soja na safra 2025-2026, o que seria um novo recorde para as plantações brasileiras. As margens de lucro dos produtores, no entanto, devem ficar ainda mais apertadas. A previsão é do Itaú BBA. Vamos falar agora com a Alessandra Mello, editora executiva do AgFeed, para saber mais detalhes deste cenário para os grãos e também para os produtores. Ô, Alessandra, me ajuda a entender que papo é esse? A gente vai produzir como nunca e a margem vai ser pior? Que história é essa? Pois é, na verdade, o que acontece é que assim, é como qualquer empresa, né? É o preço que você cobra pelo seu produto, mas o custo que você tem para produzir aquele produto. Então, a questão é que os insumos, o que se usa numa plantação, isso está bem mais caro, né? Por exemplo, o fertilizante, que a gente já comentou algumas vezes aqui. Fertilizante sobe toda vez que uma guerra no Oriente Médio fica mais intensa, onde um conflito novo aparece. Então, esses custos é que devem pesar, viu, Gabriel? Então, vamos lá. O agronegócio ele tem cenários aí distintos para cada uma das cadeias, né? E nem sempre todo mundo está bem na foto. Por isso, a gente vai detalhar aqui para vocês, começando pela questão dos grãos, né? Quais são as previsões para essa safra 2025-2026, a partir desse estudo que foi apresentado essa semana pelo time de analistas da consultoria agro do Itaú BBA. Eu vou começar falando, então, dos grãos. O gerente da consultoria do Itaú, César de Castro Alves, ele me resumiu da seguinte forma, né, abre aspas, está um pouco pior que o ano passado. E isso realmente preocupa. No caso da soja, os preços até que não caíram tanto em relação ao ano passado, né? A gente tem falado que até com a guerra comercial ajudou a dar um suporte, a não ter tanta queda nessa competição aí com os Estados Unidos, a questão da China comprar, e a China está, né, nessa disputa com os Estados Unidos. Mesmo nesse cenário de oferta global de soja muito grande, uma oferta maior do que a demanda mundial, ainda assim os preços eles não chegaram a cair mais esse ano, né? Porém, o problema, como eu estava dizendo, para essa safra são os custos de produção, principalmente dos fertilizantes, que subiram cerca de 20% de uma safra para outra. Esse é o cálculo que os analistas do Itaú fizeram. Com isso, a margem dos produtores, que é o que indica a capacidade que eles terão de pagar suas dívidas, de fazer novos investimentos, né, comprar terra, comprar máquinas agrícolas, tem uma série de empresas que acabam sendo aí impactadas por isso, né, por essa questão da margem do produtor. É um indicador que todo mundo que investe em agronegócio fica muito atento, né? Essa margem deve ficar mais apertada aí na visão do Itaú BBA. Claro que a margem ela varia de região para região, porque a distância conta, o custo do frete, né, qual a tecnologia que foi empregada em cada lavoura, o clima, né, qual a produtividade que cada um teve, tudo isso impacta. Mas na estimativa do Itaú BBA, eles consideram que uma lavoura do sudeste de Mato Grosso, né, em condições normais, terá uma margem agora em 25-26, lembrando que a safra 25-26 vai ser plantada a partir de setembro, mas boa parte dos insumos aí já foram comprados, né, estão terminando de ser comprados. Essa margem vai ser de 34%. E na safra passada ela foi de 41%. De qualquer forma, a produção de soja esperada ainda é bem otimista, poderá chegar aos 175 milhões de toneladas de soja, como você mencionou. Eles consideram que vai haver um aumento de 1,5% na área plantada, um percentual que é mais tímido aí, se comparado aos avanços que vinham ocorrendo nos últimos anos. E no milho a situação preocupa muito também, porque apenas um terço dos insumos para a próxima safra foram adquiridos. E quem for comprar agora vai pagar mais caro, né? Não tem previsão de cair o preço do adubo, não. Portanto, vai ficar também com margem mais apertada. Por enquanto, o Itaú BBA prevê que a safra total de milho em 25-26 fique praticamente estável em relação a esse ano, em torno de 130 milhões de toneladas, se a gente considerar todas as safras que o Brasil planta, né? Planta uma safra de verão, mais na região sul, planta a segunda safra, que é mais no centro-oeste, no Paraná, e tem uma terceira safra, que ela é bem pequenininha, que é cultivada lá nos estados da região nordeste, né? Tudo isso somaria 130 milhões de toneladas, mais ou menos estável, é o que se está prevendo. Rapidamente eu quero comentar então com você sobre outras cadeias, e essas sim estão em condições melhores, né? Entre elas estão as carnes, né? O César Alves disse que esse é um setor
que captura os benefícios de ter milho e um farelo de soja mais baratos. Afinal, são produtos fundamentais para a ração animal. Né? E nos bovinos o preço também está melhorando ao produtor, mas ainda está sendo possível para os frigoríficos absorverem esse custo sem grande impacto às suas operações. Você mencionava aí frango, né? A questão da gripe aviária. A perspectiva está boa para o frango ainda, viu? Mesmo com a gripe aviária, a expectativa é de que os países, aos poucos, eles sigam retomando aí as compras do nosso produto. Com você. Alessandra, obrigado pelas informações. Aguardemos os resultados agora destas novas safras. Ano safra começando, já tem plano apresentado pelo governo, já tem preocupação com este custo dos insumos, com a margem dos produtores. Sempre bem-vindo, uma ótima tarde. Igualmente. Valeu.